Muito boa tarde novamente. Vamos prosseguir aqui a nossa ronda de audições. Temos a Sra. Catarina Sarmento e Castro, ex-Ministra da Justiça, também a pedido e a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para ser ouvida a propósito da fuga dos 5 reclusos no estabelecimento prisional de Val dos Judeus e daí retirarmos as consequências e o que entendermos. E a grelha, penso que a doutora saberá a grelha da audição. A requerente vai apresentar a motivação do requerimento e o requerimento propriamente dito. Depois terá 8 minutos para fazer a apresentação e as considerações que entender. Segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares para levantarem questões e depois terá uma ronda final de 15 minutos para responder. Muito bem? Pronto. Então passaria já a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, para a apresentação do requerimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento desde já a doutora Catarina Sarmento e Castro, agradecendo a sua presença nesta comissão. O que motiva o nosso requerimento é, obviamente, as circunstâncias da evasão de dia 7 de setembro de 5 reclusos do estabelecimento prisional de Val dos Judeus, mas, obviamente, que a nossa intenção aqui é perceber, efetivamente, em que estado se encontra o nosso sistema prisional aos dias de hoje, mas percebendo aquilo que foi feito ao longo dos anos. Porque sabemos também que tem sido consensual que, pelos vários governos, especialmente da última década, que há um conjunto grande de fragilidades e de debilidades do nosso sistema prisional, nomeadamente ao nível das próprias infraestruturas, dos mecanismos de segurança, da falta de recursos humanos, da formação e qualificação dos mesmos, isto ao nível dos guardas prisionais, mas também ao nível dos técnicos de reinserção. E, no fundo, apesar deste evento ter, obviamente, um conjunto de circunstâncias concretas do momento e do estabelecimento prisional em causa, sabemos que há aqui um conjunto de problemas estruturais que era importante aproveitarmos esta circunstância para percebermos o que é que podemos fazer no futuro para evitar que estas situações voltem a ocorrer. Ainda há pouco tivemos aqui a senhora juíza conselheira e sua antecessora enquanto Ministra da Justiça, a doutora Francisca Van Dunen, porque efetivamente foi com ela que foi apresentado um diagnóstico muito exaustivo do nosso sistema prisional a vários níveis, e não apenas ao nível do edificado, como ela explicou amplamente, mas também ao nível dos recursos humanos, dos mecanismos de segurança, da própria da reinserção, da falta de técnicos de reinserção, de como esses mecanismos ocorriam. Efetivamente, como consequência desse diagnóstico, foi apresentado por ela uma estratégia plurianual que devia ser feita ou seguida durante 10 anos, ou que pelo menos tinha esse prazo, com um conjunto alargado de medidas que deveriam ser implementadas como forma de colmatar essas fragilidades e essas debilidades que tinham sido identificadas. E, desde logo, isso passava por, no fundo, o encerramento de um conjunto de estabelecimentos prisionais, a requalificação de outros, ampliação de mais um, era importante perceber, na transição na altura Ministra da Justiça Francisca Van Dunen para o mandato da Soutora, o que é que ficou por fazer, o que é que a Soutora depois levou a cabo, portanto, do diagnóstico que tinha sido elaborado e que obviamente terá sido do seu conhecimento, o que é que depois levou a cabo durante o seu mandato e, no fundo, pedia-lhe na sua intervenção inicial que, efetivamente, pudesse, no fundo, dar-nos essas explicações de uma forma a que seja possível percebermos a evolução, no fundo, do sistema prisional, tanto ao nível das debilidades identificadas, como também, obviamente, ao nível dos planos de ação que foram desenvolvendo ou foram sido desenvolvidos ao longo do tempo. Depois, concretamente, aquilo que poderá ser o seu contributo para nos ajudar também a perceber melhor o enquadramento desta fuga, no fundo, e eventuais riscos de outras situações, obviamente depois reservava essas perguntas mais concretas para
quando for no fundo o tempo que tiver reservado para esse efeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Doutora para, de facto, fazer a apresentação e as considerações que entender convenientes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por saudá-la agora nestas funções. Enfim, cruzámos-nos por diversas vezes nesta mesma sala, noutras qualidades diferentes. Eu queria saudar também os senhores deputados e dizer-lhes que creio que esta situação deve ser vista, sobretudo, como um momento de viragem e como uma oportunidade de termos o Parlamento, numa altura em que está a ser feito o Orçamento de Estado, a ser preparado, termos o Parlamento, que é quem aprova esse instrumento fundamental que é o Orçamento de Estado, com olhos postos não só nas questões da justiça, mas de modo muito particular nas questões que dizem respeito ao sistema prisional. Eu fui convidada para estar aqui, eu hoje estou perfeitamente fora da política, sou professora na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas venho aqui exatamente com esse espírito de entender que é bom que o Parlamento possa, sobretudo numa altura em que estamos a preparar ou em que estão a preparar o Orçamento de Estado, que se possa de facto olhar para a Justiça e para as necessidades da Justiça. Os organismos no Ministério da Justiça são muito variados, são perto de 2 dezenas. As carreiras de que falamos quando falamos do Ministério da Justiça, estamos a falar de 16 carreiras especiais e, portanto, quando nós pensamos o Ministério da Justiça e as suas necessidades, temos que olhar para o Ministério da Justiça de facto como um todo, mas devo dizer que na minha atuação olhei de forma muito especial para esta área do Ministério da Justiça. Se eu pudesse, no fundo, eleger as 3 áreas, digamos assim, a que mais me dediquei, para além, digamos, do reforço também na Polícia Judiciária, que era outra área que estava grandemente carecida de uma intervenção de fundo, que foi feita, e se olharmos também para a digitalização, a verdade é que esta área foi daquelas áreas em que, de forma pessoal, me empenhei. E quando digo que de forma pessoal me empenhei, digo que, por exemplo, eu estive 2 anos em funções, 1 ano e meio em funções efetivas, os outros 6 meses, enfim, em gestão, e fui a 24ª Ministra da Justiça desde o 25 de Abril. Estamos agora, portanto, com a 25ª Ministra, o que significa que, em média, tem havido 2 Ministros da Justiça, enfim, ou melhor, 2 anos para cada Ministro da Justiça, numa área que requeria, sobretudo, estabilidade. E, portanto, isto acho que é um dos fatores a termos em conta. Portanto, o meu mandato esteve dentro desta média dos Ministros da Justiça. Houve Ministros da Justiça indicados pelo Partido Socialista, Ministros da Justiça indicados pelo Partido Social Democrata, Ministros da Justiça indicados, ou uma Ministra da Justiça em concreto, indicada pelo CDS, e, portanto, em 25 anos, ou em 50 anos, temos 25 Ministros da Justiça. Mas, de forma muito particular, eu olhei para esta realidade. Muito se tem falado sobre o plano a 10 anos do Ministério da Justiça. Esse plano de facto existe, é um plano que não contemplava apenas as questões que diziam respeito imediatamente ao edificado, mas era um plano que, contas feitas, custava 700 milhões de euros. Portanto, o plano que estava ali há 10 anos tem uma implicação de 700 milhões de euros. E isto significa, no fundo, que quando nós temos o meu último Orçamento de Estado enquanto Ministra da Justiça foi de 1.961 milhões, o que significa, no fundo, que 700 milhões, como imaginam, dá aqui é um peso muito grande. Devo dizer que, para demonstrar, no fundo, o interesse que pusemos nesta área,
que em 2024 o orçamento da DGRSP, portanto estamos a falar do orçamento em concreto, teve um aumento de 57,7 milhões de euros e, portanto, foi acrescido em mais 19,7%, isto num valor total de 350 milhões de euros. Este orçamento de 2024 do Ministério da Justiça, globalmente considerado, foi 41% mais do que em 2016 e 15,3% mais do que em 2023. Portanto, este Orçamento de Estado último, que agora está a ser executado, foi de facto o maior de sempre em termos de orçamento do Ministério da Justiça e, no caso particular da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, tivemos de facto aqui um aumento de 19,7%, portanto mais 57,7 milhões de euros para este orçamento. Este empenho nesta área traduziu-se em ações muito concretas. Traduziu-se, por exemplo, no facto de eu, em 2 anos de mandato, ter feito cerca de 30 visitas a estabelecimentos prisionais. Portanto, eu estive lá. Eu fui ao terreno e eu estive lá. E quando eu digo eu estive lá, não foi só a almoçar ou a jantar no dia de Natal e na véspera de Natal, nos 2 anos em que fui Ministra da Justiça, foi em variadas outras ocasiões. Eu tive a ocasião de provar a comida do estabelecimento prisional no Funchal, feito numa cozinha que não tinha então um mínimo de condições, e tive também a ocasião de ordenar que fosse substituída a cozinha, obra que deve estar neste momento a terminar. Isto para dar apenas um exemplo do empenho pessoal que foi posto efetivamente nesta área. E não foi apenas um empenho pessoal de ir à realidade, conversar com as pessoas. Portanto, quando eu digo que fiz cerca de 30 visitas a estabelecimentos prisionais, significa que nesse contexto estive com os reclusos, estive com os técnicos, estive com os guardas prisionais e, portanto, estive no terreno a ver as dificuldades. Ora, estas dificuldades era preciso, de facto, enfrentá-las. E enfrentá-las, nós tínhamos previsão no programa do Governo, de facto, de olhar de forma especial para esta área e, portanto, houve essa preocupação no programa do Governo. Houve, desde logo, também medidas legislativas, apesar do curto espaço de tempo. Estou a pensar, por exemplo, na nova Lei de Saúde Mental, naquilo que diz respeito aos inimputáveis, que foi uma das coisas que, enfim, observadas, uma das observações feitas designadamente pelas instâncias internacionais e, portanto, isso cumpriu-se, foi aprovada aqui depois neste Parlamento a proposta da nova Lei de Saúde Mental. Depois, coisas que podem passar despercebidas, mas que foram de uma importância muito grande e que foram, por proposta do Governo, aprovadas aqui neste Parlamento. Por exemplo, no que diz respeito à Lei de Política Criminal, a DGRSP passou a ser obrigada a comunicar periodicamente aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público os programas de ressocialização que existem, porque havia aqui de facto um desencontro, isto é, os magistrados muitas vezes não tinham conhecimento dos programas que estavam a ser implementados e que existem, efetivamente. E, portanto, a lei, por proposta minha, passou a determinar que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais pudesse, ou fosse obrigada a, periodicamente, comunicar aos conselhos para que eles possam difundir pelos magistrados a existência de programas de ressocialização. Uma outra nota, por exemplo, relativamente a questões de segurança. Também na Lei de Política Criminal, aqui proposta pelo Governo e aprovada nesta Casa, anteriormente, aquilo que se estabelece é que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais deve ser informada sobre a condição de segurança daquele recluso. Ou seja, o que é que acontecia? Muitas vezes a Direção-Geral não tinha conhecimento ou não estava determinado que fosse obrigada a ter conhecimento da situação real daquele recluso, ou seja, para evitar que os reclusos sejam colocados, como às vezes já temos ouvido dizer, sejam colocados no mesmo estabelecimento, etc, etc. Portanto, a Lei de Política Criminal passou a ter essa...
essa indicação. Para terminar, portanto, partindo desse relatório mais global de que tanto se tem falado e que se diz que é plurianual, o que é plurianual não é esse relatório, o que é plurianual foi a resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada no governo anterior, uma resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada e que estabelece um plano plurianual de investimentos e, portanto, aquilo que parte-se de um relatório que existe, parte-se de um relatório também do Comitê de Prevenção para a Tortura. Eu tive reuniões com os elementos desse Comitê Internacional para que pudéssemos avançar com soluções concretas, uma delas esta da Lei de Saúde Mental, mas outras como, por exemplo, soluções que diziam respeito a lesões visíveis em reclusos que chegavam aos estabelecimentos prisionais e estabelecer um protocolo para que fossem comunicadas imediatamente às inspeções gerais respectivas, ou um regulamento que foi aprovado relativamente às crianças que estão com as mães no estabelecimento prisional, um regulamento que foi aprovado também... Terá mesmo de terminar, porque ultrapassou em 3 minutos o tempo. E portanto, para terminar, parte-se deste relatório há 10 anos, parte-se do relatório do Comitê de Prevenção para a Tortura e parte-se do relatório da Provedoria de Justiça, onde tem, por exemplo, coisas como que Val de Judeus não tem água, bom, mas neste momento os procedimentos ficaram já realizados. Eu terei a oportunidade depois de fazer, digamos assim, esse percurso e também de referir, coisa que não tem sido aqui também dita, a valorização relativa aos guardas prisionais, valorização remuneratória, que comecei exatamente por fazer, a promoção dos 150 guardas prisionais e os concursos abertos em 2023, com 104 formandos e os que foram abertos agora. Muito obrigada. Obrigada eu. Bem, vou passar então agora à ronda pelos grupos parlamentares. Dei a palavra ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sra. Doutora Catarina Sarmento e Castro, em primeiro lugar um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do PST pela sua presença aqui e também pelas informações que desde já nos forneceu. Eu começava exatamente por um pedido de esclarecimento relativamente ao que acabou de dizer em relação aos procedimentos que foram abertos para novos guardas prisionais. Efetivamente, o antigo Diretor-Geral de Reinserção e Guardas Prisionais esteve aqui hoje ao início da tarde, será mais ao final do almoço do que ao início da tarde, e uma das coisas que disse é que, quando da sua tomada de posse, em agosto de 2022, um dos problemas que identificou, aliás, é um problema diagnosticado por quase toda a gente, que havia falta de guardas prisionais. E foi também questionado exatamente sobre essa questão. E, portanto, a informação que nós temos, e pedia que me corrigisse se eu estiver enganado, porque posso estar enganado, é que em 2022 e em 2023 não houve abertura de procedimentos concursais para novos guardas prisionais. A informação que nós temos é que abriu efetivamente um procedimento concursal em 2021 e abriu um novo procedimento concursal, agora há pouco tempo, em 2024. Mas se eu estiver equivocado, pedia que a Sra. Doutora pudesse eventualmente corrigir. Uma segunda questão está relacionada com o seguinte. Disse que o plano, digamos, há 10 anos, de 2017, que contemplava um investimento de 700 milhões de euros. Ora bem, a informação também que nós temos, e se estiver equivocado pedia também que nos corrigisse, é que não há nenhuma verba inscrita no PRR, que serviria, utilizando uma expressão do anterior Primeiro-Ministro, como uma bazuca para o desenvolvimento da economia, e não só, inscrito para equipamentos no Ministério da Justiça. E a pergunta que lhe fazia era, partindo deste pressuposto, havendo um conjunto de investimentos para fazer com valores que ascendem a 700 milhões de euros e de acordo com os orçamentos que aqui relatou que estavam destinados a esta área, se não foi uma oportunidade perdida a não candidatura ao PRR, de forma a que pudéssemos robustecer, digamos, aquilo que seria o orçamento. Depois perguntar-lhe também, nestes 2 anos,
o que é que foi feito para dar cumprimento a este plano dos 10 anos que tinha sido juizado em 2017, que foi completado depois com outros relatórios. O que é que foi feito efetivamente? Deu aqui um exemplo de uma cozinha, mas eu perguntava o que é que foi feito nestes 2 anos para resolver este problema. O seu convite para vir aqui, Sra. Doutora, foi relacionado exatamente com a fuga de 5 reclusos do estabelecimento de Val de Judeus. Mas nós também temos a informação, por exemplo, que o ano passado evadiram-se 9 reclusos, dos quais 7 foi através dos muros dos estabelecimentos prisionais, e temos também a indicação que nos últimos 15 anos este número ascendeu a 157, com quase 100 a fugirem, a evadirem-se exatamente da mesma maneira. Atendendo a que estes números foram sendo constantes durante estes anos, eu perguntava se perante estas informações, que medidas é que, enquanto Ministra da Justiça, tomou para resolver estas situações. Uma outra questão que lhe queria colocar era a seguinte. Nós já ouvimos aqui também os sindicatos, aliás, há uma discrepância muito grande entre aquilo que é uma descrição das necessidades dos sindicatos e daquilo que conduziu a esta fuga dos 5 reclusos, da história, digamos, ou pelo menos da versão que nos é relatada pelo anterior Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Há aqui, efetivamente, por parte dos sindicatos, a indicação de que há um conjunto de elementos que estão relacionados com a falta de guardas prisionais e há, por outro lado, por parte da Direção-Geral, uma indicação de que essa situação não se verificava, uma vez que estavam presentes 33 guardas prisionais, com 2 turnos de 15 cada um, e que até estava, digamos, acima daquilo que era recomendado. Uma última questão, Sra. Doutora, para lhe colocar, relacionada também com esta situação de Val de Judeus. E para pedir também aqui, digamos, que pudesse tomar uma posição, porque percebi o entusiasmo quando falou desta área da justiça, salientou aqui o empenho que dedicou a esta área. Em relação aos estabelecimentos prisionais, uma das questões que tem sido aqui suscitada tem que ver com as torres de vigia, as tais que estavam num estado de degradação, as tais que aparentemente já não seriam necessárias, e durante estes 2 anos, do conhecimento que teve, das visitas que fez aos 30 estabelecimentos prisionais que aqui relatou, perguntar-lhe, de acordo com a reunião que provavelmente também teve com os sindicatos, porque as indicações aqui são contraditórias, por isso é que eu estou a dar estes elementos, perceber se as torres de vigia são algo de obsoleto e do século passado, ou se são, digamos, aqui algo que pode permitir colocar mais uma camada e pode servir até de redundância no que toca a medidas de segurança nos estabelecimentos prisionais. E adicionar também se verificou ou não verificou, nessas visitas aos 30 estabelecimentos prisionais, para além da questão das refeições e de eventuais sobrelotações, se verificou também a existência, ou se lhe foram relatadas a existência, de falta de medidas de segurança e vigilância nos estabelecimentos prisionais. Isto é especialmente importante, uma vez que, por parte dos sindicatos, e tivemos aqui ainda ontem o líder de um sindicato do Corpo de Guardas Prisionais, que nos disse que isto era a crónica de uma fuga anunciada e, portanto, quase como que antecipando que algo deste género poderia suceder. E daí esta minha questão, e eram estas as questões que queria deixar à Sra. Doutora. Muito obrigada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Professora, pela sua vinda aqui, por ter aceitado o que não passa de um convite. Tal como eu disse na audição anterior, nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos começar por frisar o seguinte. A Sra. Professora já não é Ministra. Nós começámos estas audições porque houve um episódio muito grave. 5 reclusos com penas muito pesadas fugiram a 7 de setembro do estabelecimento prisional de Val dos Judeus. A senhora professora, enquanto foi ministra, foi muito escrutinada, foi escrutinada no plenário, foi escrutinada nesta primeira comissão e temos tido alguma dificuldade
em encontrar uma total autenticidade neste debate pelo seguinte, porque nos parece que se há uma fuga grave, a prioridade, em primeiro lugar, é evidentemente capturar os fugitivos e é perceber o que é que se passou. E o que é que se passou naquele dia? E qualquer jurista sabe que não se pode, a partir de um episódio, estabelecer ou aceitar nexos de causalidade que não os que resultem do apuradíssimo estudo dos factos e daquilo que resulte dos inquéritos que tenham de ser feitos, das investigações que tenham de ser feitas. Portanto, tudo o que sejam crónicas de fugas anunciadas, tudo o que seja conclusões como as que ouvimos ontem, dizendo que os factos para os dirigentes sindicais em causa estavam estabelecidos, as causas estavam estabelecidas, não era preciso investigar mais nada, portanto os reclusos fugiram por causa das condições materiais e por causa das condições salariais, etc., dos guardas. Isso, do meu ponto de vista, é absolutamente inaceitável. Assim como confabular à volta de torres que em 2015 já não existiam, como sabem, eram entulhos, uma parte de uma até caiu ferindo uma pessoa e, portanto, o que nos parece é que, claro que estamos dispostos a um debate aprofundado sobre as prisões, que normalmente não anima as pessoas, não traz muitos votos quando falamos sobre as condições das prisões, das decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que levaram vários governos, do PSD e do PS, a tomar medidas em que de cada vez que havia uma dessas decisões, a mais recente levou, por exemplo, a algumas das medidas que enunciou aqui e que já foram enunciadas pela senhora juíza embargadora Francisca Venuda antes, mas de facto essa reflexão, como disse bem, é importante se nós verificássemos que esta preocupação com a segurança e as condições nas prisões estivesse refletida nos programas eleitorais. Eu não as vejo refletidas, lamento, não as vejo refletidas, não vejo este apego súbito à segurança e às condições das pessoas que vivem nas prisões refletido nos programas eleitorais de quem agora exige tanta coisa tão rapidamente, mas queria aproveitar o facto de estar aqui para dizer duas coisas. Relativamente à sobrelotação, nós sabemos que ela é um problema e sabemos que há várias coisas que certamente não contribuem para a sobrelotação. Primeiro, aumentos de penas, projetos de aumentos de penas por tudo e por nada, como várias vezes aparece aqui no Parlamento, não contribuem para a sobrelotação, contrariar diplomas como o diploma da saúde mental, que tive um gosto enorme em trabalhar nele na Comissão de Saúde, assustando o país, dizendo que iriam sair delinquentes que iam praticar crimes e por aí fora, correu tudo muito bem. Lutar contra o diploma que foi feito em tempos de pandemia, que teve o sucesso que teve. Não contribui certamente não apostar em medidas alternativas à pena de prisão e termos pessoas que estão a cumprir pena de prisão por excesso de velocidade, por, na verdade, terem problemas de toxicodependência. Sabemos que há muita gente que está detida que não devia estar detida. E, finalmente, queria aproveitar o facto de estar aqui para lhe perguntar o seguinte. Nós sabemos que resulta do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas e do Estatuto da Guarda Prisional que, naturalmente, fugir de uma prisão não só desde logo a prática de um crime em si mesmo, como depois disso há um conjunto de medidas que têm de ser, e procedimentos que têm de ser imediatamente tomados. E, portanto, esses procedimentos nem sequer têm de ser muito perguntados, do tipo perguntar à senhora Ministra em exercício o que é que deve ser feito. Esses procedimentos estão estabelecidos. Normalmente, há um protocolo ou uma circular que se estabelece para ainda tornar esses procedimentos mais concretos. E eu fiz essa pergunta há pouco à senhora juíza conselheira, mas ela certamente pela gestão do tempo não teve tempo de responder. O que eu gostava de perguntar era se, por exemplo, no seu tempo, para a hipótese de fuga,
se tinha algum protocolo estabelecido, formal ou informal, que densificasse aquilo que já resulta da lei, no sentido de haver uma elencagem dos passos que devem ser dados em caso de fuga, quem é que se deve contactar, quais são os passos, e se nomeadamente o Diretor-Geral das Prisões tinha o seu contacto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Paulo Graça, que vai falar. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Doutora Catarina Sarmento e Castro, seja bem-vinda, mas deixe-me que lhe diga que o motivo que atrás esta casa deve nos envergonhar como povo, como nação e como país, que se diz moderno e próspero. A fuga de 5 reclusos no passado dia 7 de setembro do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus é tão caricata que se um dia alguém fizer um filme, o mesmo estará na secção da comédia, baseado em factos verídicos numa prisão portuguesa. Vossa Excelência tutelou a pasta da Justiça durante 2 anos. Na sua biografia, que é docente em Direito de Novas Tecnologias, Administração Eletrónica, foi Secretária de Estado de Recursos Humanos e Anticombatentes, desempenhou funções de juíza do Tribunal Constitucional. Tem livros e artigos publicados em áreas diversas do direito. Deixe que lhe diga que, em termos de currículo, preenche e satisfaz muitos requisitos e mais-valias. Posto isto, passamos a factos e perguntas. Em dezembro de 2023, o efetivo da Guarda Prisional era de 3.885, quando o quadro contemplava 5.500, ou seja, uma falta de 1.615 guardas. Para termos uma ideia, foram abertos concursos nos anos de 2002, 2007, este só para o sexo feminino, 2009, 2012, 2017 e 2021. Este último concurso de 2021, pela primeira vez, não foram preenchidas todas as 225 vagas. Concorreram 150, vieram 109 e ficaram apenas 103. Em 2002, em Vale Judeu, o efetivo era de 180 guardas, agora são 120. Perdemos 60 guardas em 22 anos. Até 2026, cerca de 1.000 guardas vão para a reforma. A minha primeira questão é, com a experiência espelhada no seu currículo e tendo a certeza à sua disposição, teve estes dados que eu acabei de enumerar, pergunto, em termos de recursos humanos, preenchimento de quadros e sabendo dos resultados do concurso de 2021, e como foi também aqui dito hoje pelo Sr. Diretor-Geral de Missionário de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, que em 2022, no seu relatório, apontou a falta de recursos humanos, então pergunto, o que fez? Que incentivos à carreira promoveu? Como não abriu concursos durante o seu mandato? Por que não o fez? Uma das condicionantes da fuga foi a falta de recursos humanos. Pergunto se sente responsável ou com cota parte nesta fuga. E peço que a sua resposta não seja a de que já não é ministro e não tem responsabilidade nenhuma. Caso a resposta até passe por dizer que queria lançar um concurso, mas não lhe foi possível, diga aqui porque e quem e porquê isso não aconteceu. No dia da fuga estavam ao serviço 38, já ouvi 33, o que me disseram foram 38. Quando deveriam ser 60, segundo o sindicato. Dos 38, 28 são necessários para o funcionamento dos pavilhões. Sobram 10. Um estaria na tal sala de comando onde estão as televisões. Restam 9 para o resto dos serviços, incluindo vigilância. Senhora Doutora, isto no mínimo é incompetência de gestão de recursos humanos e má avaliação de efetivo necessário. E não caia no erro de falar no rácio. A realidade de cada prisão é diferente, então de país para país ainda muito mais. O ex-diretor-geral disse aqui hoje também que o efetivo que estava no dia da fuga era suficiente. Então o que falhou e qual a sua opinião sobre o rácio definido para as cadeias portuguesas? Além da grande falta de recursos humanos, teve de certo conhecimento quando tomou posse de que os detectores de movimento se encontravam avariados há pelo menos 2 ou 3 anos. Senhora Doutora, peço que nos poupe e não dei a mesma resposta que ouvimos hoje da manhã da boca dos ex-responsáveis da Direção-Geral. Então pergunto, o que fez? Uma vez que ainda hoje estão inoperacionais, porque nada fez e se tentou fazer, por culpa de quem e porque não foi feito? Gostava também de perguntar porque nunca recebeu o sindicato do Corpo da Guarda Prisional. E mais grave, porque é que ignorou todos os relatórios do referido sindicato sobre a segurança? Conforme deve ter conhecimento, anda o sistema agora numa caça às bruxas
irá fazer tudo para culpar apenas os guardas prisionais. Mas deixe-me que lhe diga, mesmo que se prove por A mais B que um ou outro guarda eventualmente falhou, uma coisa é certa, os principais culpados são os sucessivos governos, pelo desinvestimento nas infraestruturas e nos recursos humanos. Como consequência, e com todo o respeito, mas tenho-lhe de dizer, se não provar que fez de tudo dentro das suas competências e não denunciou quem a impediu de trabalhar, a senhora doutora é uma das culpadas. Tenho ainda um bocadinho de tempo da tolerância. Deixe-me dizer que os 700 milhões que falou, e muito bem, sabe tanto quanto eu, porque eu até venho da Justiça, o IRN fatura 600 milhões por ano e só não fatura mais, porque há mais de 23 anos não abriram um concurso. Porque se tivéssemos mais funcionários, o IRN faturava o dobro e dava para fazer estas prisões e hospitais e por aí fora. Muito obrigado. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou passar agora a palavra, mas antes fazer só um aviso, que mandei colocar aquele relógio, aquele cronómetro para que consiga ver, porque de facto nas costas não consegue ver. Portanto, só portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada também pela atenção. A Sra. Professora, peço desculpa, há pouco não a tratei por Sra. Professora, corrijo agora, a Sra. Professora Catarina Sarmento e Castro. Eu gostava agora de lhe perguntar, efetivamente, porque Val dos Judeus é uma realidade com a qual contactava há relativamente pouco tempo, no âmbito das suas funções enquanto Ministra da Justiça. E por isso eu gostava que, na medida daquele que era o seu conhecimento na altura, se fosse possível dar-nos algum detalhe sobre aquele que era o seu conhecimento quanto à falta ou não de recursos humanos, nomeadamente ao nível dos guardas prisionais e técnicos de reinserção no estabelecimento, e também relativamente às medidas de segurança. Já alguns senhores deputados fizeram algumas questões relacionadas com essas, portanto, para reforçar a necessidade de se perceber qual é que era o conhecimento que tinha sobre a situação em Val dos Judeus, que eventuais ações tomou relativamente aos problemas que lhe foram comunicados, se é que lhe foram comunicados alguns, e, portanto, perceber, efetivamente, esse seu nível de conhecimento e ações tomadas. Depois, gostava de lhe perguntar, concretamente, questões relacionadas também com aquela que foi a herança do tal plano, e eu, quando falo do plano, portanto, há dois momentos que eu distingo. Por um lado, o diagnóstico que é feito, e que é um diagnóstico muito extensivo e que, de facto, nos permite ter uma visão muito abrangente sobre as várias áreas do sistema prisional, e há depois uma estratégia que, supostamente, e que obviamente também teria no fundo, um plano financeiro acoplado, que tem um plano de ação para desenvolver, pronto. Mas também sabemos, e isto está inclusivamente no Observatório Permanente da Justiça, que houve vários anos em que houve verbas inscritas no orçamento, nomeadamente nos orçamentos relacionados com o Ministério da Justiça e concretamente com a área do sistema prisional, verbas essas que ficavam inscritas, mas que não eram executadas. E eu pergunto-lhe quais é que eram as dificuldades que existiam na altura para conseguir efetivamente executar, uma vez que se estavam orçamentadas em bom rigor, e já tinha sido identificada a necessidade de um conjunto de ações que deveriam ser tomadas face aos problemas identificados, porque é que essas verbas não eram executadas. Depois, diz também que visitou várias vezes vários estabelecimentos prisionais. Eu gostava que, se fosse possível, nos dissesse, de facto, com um pouco mais de detalhe, as condições em que encontrou vários desses estabelecimentos prisionais. Porque sabemos que somos sucessivamente, e essa é uma das nossas grandes preocupações também, sabemos que já houve várias, inclusivamente, multas que sofremos por conta do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O Comitê e o Subcomitê para a Prevenção da Tortura denunciaram várias vezes essa situação também, de que efetivamente nós temos nos nossos estabelecimentos, ou não temos nos nossos estabelecimentos prisionais, muitas vezes as mínimas condições de habitabilidade e que permitam dar o mínimo de dignidade aos reclusos. E, portanto, dentro daquela que foi a sua experiência e as várias visitas que fez, o que é que encontrou e
deu aquele exemplo da cozinha no Funchal, que outros exemplos, disse Funchal, que outros exemplos encontrou semelhantes e que ações tomou nessa altura. Depois perguntava-lhe relativamente à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Já que se falou da questão das necessidades de recrutamento, mas eu perguntava-lhe especificamente, ao longo do seu mandato, dos 2 anos que esteve em funções, o que é que lhe foi transmitido concretamente pela Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, em concreto pelo seu diretor e pelo seu subdiretor-geral, relativamente à segurança ou condições de segurança dos vários estabelecimentos prisionais, à falta de efetivos que garantissem a segurança ou à falta de condições que esses efetivos tivessem transmitido que tinham para o desempenho das suas funções. Por último, e penso que isto também já tinha sido questionado, mas foi dito pela sua antecessora que deixou o plano em algumas situações já em curso, nomeadamente a deslocalização de reclusos do EPL para outros estabelecimentos e também relativamente a um terreno já identificado, penso que no Montijo, e que iria servir para a construção de uma nova prisão. E, portanto, pergunto-lhe o que é que herdou efetivamente e que seguimento deu, porque supostamente teriam já identificado esse terreno e ele iria servir para a construção de um novo estabelecimento prisional. Quanto ao EPL, só para dizer concretamente o que é que a senhora juíza conselheira disse, é que tinham já definido um plano de desocupação que supostamente iria, entretanto, ser posto em prática e que com ela teria sido posto em prática e, portanto, deveria ser dado seguimento, porque supostamente o EPL está para encerrar há 20 anos, sensivelmente. Portanto, era para perceber o que é que aconteceu com esse plano de desocupação. Muito obrigada. Muito obrigada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fábio Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a professora Catarina Sarmento e Castro. Não é Ministra da Tutela, é ex-Ministra. Agradeço, em nome do Grupo Parlamentar, o facto de ter aceitado este convite da Primeira Comissão para não só nos ajudar a perceber melhor o caso de Val dos Judeus, porque tutelou a área, mas também para nos ajudar na reflexão que nós procuramos que este lamentável caso nos permita sobre as reformas e as mudanças e os investimentos várias vezes adiados de que carece o sistema prisional português e todas as infraestruturas que lhe estão ligadas e mesmo os recursos humanos. Começava por lhe perguntar que balanço é que faz da fusão da Direção-Geral da Reinserção Social e da Direção-Geral dos Serviços Prisionais que foi operada em 2012. Na altura, estará recordada, esta operação foi feita porque supostamente permitiria ganhos de eficácia e poupanças, reduzindo as FIAs. Os dados a que nós temos acesso, os relatórios e os relatos, seja das audiências que até agora foram realizadas, seja de outras reflexões, é que isso não se verificou. Ficou mais difícil e mais ineficaz o trabalho dos serviços prisionais, também da reinserção social, e eu peço a Vossa Excelência uma reflexão sobre isto, se acha ou não que esta decisão devia ser revisitada para uma mais eficaz gestão dos serviços prisionais e também da reinserção social. Em segundo lugar, pedia-lhe também uma reflexão sobre a história da falta de guardas prisionais. Os sindicatos dizem que faltam 1.500 guardas prisionais, os responsáveis da Direção-Geral dizem que falta cerca de 1.000, os rácios em termos de comparação com a realidade europeia não estão mal, e eu pergunto à professora se entende que os rácios europeus são adequados à realidade prisional portuguesa, sim ou não, uma vez que, segundo os rácios, não haveria falta dos guardas prisionais, mas os diversos relatos que têm sido feitos apontam nesse sentido. E, por outro lado, também sobre o efeito que tem a falta crónica
de técnicos de reinserção social no trabalho que é suposto a reinserção social produzir. A isto acresce, porque também passou pelo seu mandato, o balanço que faz da libertação de presos que ocorreu durante o período da pandemia. Porque não falta quem, infelizmente, à margem dos factos, da realidade, do estudo, do pensamento consolidado e dos factos que nos entram pelos olhos, de ter tido um efeito virtuoso. Primeiro, porque permitiu que não houvesse um único morto que estive dessa mesma população. Segundo, porque permitiu alertar o país que havia 700 detidos com mais de 65 anos e o dado particularmente preocupante, que havia reclusos com mais de 90 anos. Eu quero perguntar-lhe, com alguém que conhece bem a realidade prisional, como é que é possível, em Portugal, termos reclusos com 90 anos? Ou seja, o que é que falhou? Peço-lhe também uma reflexão sobre o sistema de execução de penas, porque os vários relatórios internacionais apontam que em Portugal cumpre-se penas mais longas do que na média europeia. Ou seja, o que é que está a falhar? Porque não é esse o espírito edificado do Código Penal português. E pedi-lhe um comentário nesse sentido. Sobre a prisão de Vale Judeus, eu não vou voltar às perguntas sobre as torres de vigia, porque elas são mais reflexo do facto de boa parte do edificado prisional, uma parte considerável do edificado prisional ser vetusto, ser um sintoma da falta de investimento, mas preocupou-nos algo que foi dito na audição aos diretores-gerais, ao diretor e subdiretor-geral de missionários, de que o sistema de infravermelhos não funcionava há vários anos e que isso se devia ao facto dos cabos terem sido roídos por animais selvagens, o que não nos descansa propriamente, ou seja, porque, sem dúvida, que nós somos do entendimento que é preciso uma reflexão sobre o sistema prisional português, sobre a sua crónica, sobre a população em determinados territórios, mas, por outro lado, as prisões de alta segurança servem também para garantir a tranquilidade pública e para garantir que não fosquem, que inibem a fuga e que o sistema todo que está montado a detecta a tempo, e para isso o sistema de infravermelhos é essencial, que é, aliás, uma tecnologia muito mais adequada do que as torres de vigia. E pergunto-lhe, para concluir, se as torres de vigia foram demolidas por razões de modernização da prisão de Vale Judeus, ou se foi por matéria orçamental. Qual é que é a opinião de Vossa Excelência sobre esse caso em concreto? E, por último, queria-lhe também perguntar porque é que entende, queria-lhe ter feito isso há pouco, mas escapou, mas revisitando a questão da libertação dos presos, porque é que entende, como é que interpreta o facto da reincidência entre a população prisional libertada durante o período da pandemia ser mais baixa do que a média? Porque a reincidência dessa população que foi libertada é de 2%, que é abaixo da média. E isso deve-nos, creio eu, levar a uma reflexão, que é porque é que essa população teve tanto tempo presa? Não havia medidas alternativas que pudessem ter sido tomadas para garantir que essas pessoas não estivessem presas, cumprindo penas na mesma, porque nota-se que esta população estava socialmente inserida, reagiu de forma melhor do que regra geral acontece com reclusos que são libertados, inserindo-se no tecido social mais facilmente. Obrigado pela tolerância, Sra. Presidente. Desculpe lá, eu tenho alguma dificuldade. Não, mas eu coloquei também já ali. Não está, é por força do hábito. Não, do hábito, não tem importância. Agradeço imenso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Professora, muito obrigado também. Nós tivemos, pela voz da Sra. Professora e do Partido Socialista, uma evolução aqui. Nós, até aqui, tínhamos tido a teoria de que isto era muito grave, mas como estatisticamente nós comparávamos bem com o resto da Europa e só aconteceu uma vez em Vale dos Judeus, afinal era grave, mas não era assim tanto. A Sra. Professora introduziu aqui uma novidade, é que para além de estarmos bem estatisticamente e só ter acontecido uma vez em Vale dos Judeus, financeiramente havia os meios todos. E, portanto, foi reforçado o orçamento do Ministério da Justiça, foi reforçado
o orçamento da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais e, eu diria, foi reforçada mais uma coisa, que é a responsabilidade de quem não executou nada disto. Porque se foram reforçados os meios financeiros e a realidade se degradou ainda mais, isso só reforça a responsabilidade de quem tinha o poder político para executar. E, portanto, duas uma. Ou o Ministério da Justiça não foi capaz de aplicar o reforço financeiro que teve na melhoria das condições, ou o Ministério das Finanças, e eu até sou capaz de ser solidário com a Sra. Ministra, e dizer, ou o Ministério das Finanças não deixou que gastassem o dinheiro, e isto foi só para enganar a geringonça, que o Governo punha o dinheiro nos orçamentos e depois não executava, e o Bloco de Esquerda e o PCP votavam na mesma a fingir que acreditavam naqueles valores do orçamento. Depois preocupou-me muito a Sra. Professora, que fez uma intervenção inicial. Nós estamos a falar de fuga de presos e não falou quase nada de segurança. A senhora falou de reinserção social, falou muito sobre o bem-estar nas prisões, mas com todo o respeito, quer dizer, por muito que até possamos falar dessas matérias, nós estamos aqui por causa da segurança. Fugiram presos perigosos. E, portanto, quando falamos com uma ex-ministra da Justiça que tutelou esta área e que teve essa responsabilidade, nós gostávamos de ter ouvido falar sobre aquilo que foi feito, sobre aquilo que acontecia relativamente à segurança nas prisões. Por muito interesse que noutra audiência possamos ter de falar sobre outras matérias. Não é sobre isso que estamos aqui hoje a falar. E, portanto, indo concretamente à questão de Vale dos Judeus, eu quero perguntar se a senhora professora, enquanto foi ministra, sabia que existia um sistema de vídeo com 200 câmaras, 8 ecrãs para monitorizar as 200 câmaras, que pressupunha estar a interagir ou com o sistema de torres de vigilância ou com o sistema de detecção de movimento por infravermelhos e que nem um nem outro existiam, e que, portanto, o que existia era um sistema de videovigilância que em nenhuma parte do mundo funciona só por si, e que, portanto, que um guarda prisional tinha que monitorizar 200 câmaras ao mesmo tempo para evitar uma fuga. Não, é verdade, É verdade, foi o seu diretor que admitiu aqui que era assim. E, portanto, aqui vamos a uma questão. Então, senhora professora, diga que o sistema estava a funcionar. O sistema de infravermelhos. Não sabe? Se não sabe, peço imensa desculpa. Não, eu estou a falar do tempo em que foi ministra. Porque o seu diretor-geral, disse aqui que no período em que a senhora professora foi ministra, o sistema nunca funcionou. Eu estou a falar do seu tempo. E que alertou para isso. É pior. E que alertou para isso. E, portanto, é preciso saber se a tutela sabia ou não se isso aconteceu assim. Ou também se sabia que os animais roíam os cabos do sistema. Porque foi essa a justificação que o diretor-geral nomeado por si. E, portanto, eu não estou a falar nem da senhora ministra, nem do sindicato dos guardas prisionais. Eu estou a falar do que aqui disse hoje o diretor-geral nomeado pela senhora professora enquanto era ministra. Disse-nos que o sistema nunca funcionou e disse que os animais roíam os cabos. E também disse e reconheceu que o sistema de câmaras só asseguraria a segurança se interagisse com o sistema de detecção de movimento. Ou seja, que havia uma vulnerabilidade. E, portanto, é isso que precisamos de saber. Depois quero fazer uma pergunta muito objetiva. Quantas vezes reuniu com o Sindicato Nacional do Corpo de Guardas Prisionais? Presumo que terão sido muitas em 2 anos. Foi-nos dito agora que em 5 meses já reuniram, se não estou em erro, 16 vezes ou 18. Queria só saber, para saber também a atenção que era dada. Nós já sabemos que não abriu nenhum concurso, apesar de o concurso que correu no tempo em que a senhora professora tutelava esta área não ter ficado preenchido, e, portanto, das vagas que havia não terem ficado todas preenchidas, a senhora professora não abriu novo concurso para preenchimento dessas vagas. Quero saber quantas vezes discutiu essa matéria com o sindicato. E depois, sobre o plano plurianual, foi-nos dito aqui, pela senhora juíza conselheira, antecessora no Ministério da Justiça, que aquele relatório de 2017 deu origem a uma planificação. A senhora professora reconheceu aqui que houve um plano de investimentos. De 2017 até agora, eram 10 anos, passou, até a senhora professora deixar de ser ministra, tinha passado cerca de 50% do tempo para a concretização desses investimentos. Eu quero perguntar qual era a taxa de execução. Qual era a taxa de execução, quando a senhora professora deixou de ser ministra, dos investimentos associados ao plano de 2017? E quero perguntar outra coisa, e para terminar, quanto do PRR é que foi afetado a estes investimentos?
Sabemos que o PRR ficou quase todo na administração pública e privou a economia de poder ter acesso e de se dinamizar, porque o Estado assambarcou o dinheiro que veio para Portugal. O que queremos saber é daquilo que o Estado assambarcou, quanto é que deu ao Ministério da Justiça para melhorar as prisões em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Professora, agradecendo ter aceito o convite para estar aqui hoje. Mas, de facto, há aqui algumas questões que importa, então, ficarem esclarecidas. Quer esta informação que o Sr. Diretor-Geral deu de ter reportado que existiam estas falhas no estabelecimento prisional de Val dos Judeus e também se tinha efetivamente ou não conhecimento destas fragilidades no sistema de segurança, uma vez que tinha existido a opção de serem destruídas as torres de vigia e que necessariamente tinha que existir um sistema complementar, a par do reforço dos recursos humanos, para garantir que não existiam falhas de segurança. E, portanto, durante o seu mandato, se houve ou não, deu-nos aqui alguns exemplos, como foi o caso da cozinha, mas acredito que, independentemente das condições do ponto de vista humanitário, que são fundamentais, isso não está em causa para o PAN. Isso não está em causa para o PAN as condições humanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais, mas a questão da segurança parece-nos também da maior relevância. Por outro lado, gostaríamos que confirmasse se houve ou não um desinvestimento nas prisões portuguesas em todos os seus setores, durante o seu mandato, desde as infraestruturas, os recursos humanos, tendo em conta que é a análise que se resulta daqui, daquilo que são as fragilidades identificadas. Um dos sindicatos da Guarda Prisional afirmou também que o sistema de segurança estava desatualizado, que os recursos disponíveis eram insuficientes e gostaríamos de perceber se houve ou não colaboração, quer com os sindicatos dos guardas prisionais, quer também na identificação por parte do Ministério da Justiça para corrigir estas mesmas fragilidades e também se existia algum plano, quando deixou o Ministério, para melhorar a segurança e modernizar os estabelecimentos prisionais, uma vez que da sua intervenção, pelo menos nas primeiras questões que foram colocadas pela Iniciativa Liberal, não resultou resposta a estas questões. Ainda em retrospectiva e conhecendo este incidente, se existiriam aqui outras medidas preventivas que tomaria à data de hoje com este conhecimento e, por fim, e ainda até ao encontro de algo que já aqui referiu hoje, nós sabemos que há uma sobrelotação nos estabelecimentos prisionais. Portugal já teve várias, não só, também já foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos devido às condições indignas dos reclusos e que medidas é que foram tomadas durante o seu mandato para prevenir, não só e melhorar as condições dos reclusos e evitar futuras condenações por parte de Portugal. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Professora Catarina Sarmento e Castro para responder. Tem 15 minutos para dar essas respostas. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos por partes. Quando chego, constato, até pelas idas ao terreno, e aí nas idas ao terreno, como já frisei, encontrei-me com as direções, com os guardas prisionais, com os reclusos, e dessas idas ao terreno e do plano que existia de avaliação anterior, juntamente com o plano que, no fundo, era indiciado pelo CPT, pelo Comitê de Prevenção para a Tortura, que era preciso também cumprir e dando resposta a essas questões. Alguns exemplos também já aqui avancei. Foi preciso gizar uma estratégia realista, porque a Justiça tem, sobretudo, que ser realista. Vamos ter aí, e eu vou estar muito atenta ao próximo Orçamento de Estado, vamos ter aí o próximo Orçamento de Estado, e eu quero, de facto, verificar que esta onda vai, de facto, conseguir fazer com que a Justiça tenha mais investimentos. Bom, então, foi preciso tratar um plano realista e começar por olhar para a primeira situação, que era a do Estabelecimento Prisional de Lisboa. O Estabelecimento Prisional de Lisboa tem quase 140 anos. E o Estabelecimento Prisional de Lisboa, por causa dele, temos sido condenados sucessivamente pelas instâncias internacionais. A conversa que tive com os membros do CPT, isso mesmo indiciou. E então o objetivo principal, inicialmente, foi encerrar o Estabelecimento Prisional de Lisboa. Mas o encerrar-se não é dizer apenas que vamos transferir, é preciso saber para onde vamos transferir as pessoas. E isso, senhores deputados, está feito. 24 milhões de euros de uma resolução do Conselho de Ministros aprovada em 2022 e hoje em Tires existe um pavilhão novo, façam o favor de ir visitar, um pavilhão novo com camas feitas em Coimbra que está
enfim, deveria estar pronto em junho. Os primeiros reclusos, está, se não está, a responsabilidade é agora, porque já ficou pronto esse pavilhão. Falta transferir os 162 reclusos. Estão também em procedimento, em Alcoentre, por exemplo, estão em procedimento, não, estão em obra. Em Alcoentre e em Sintra, os pavilhões, basta ir lá visitar. Em Alcoentre e em Sintra, os pavilhões estão também já com a obra praticamente terminada. Está também no Linhó o pavilhão terminado. Portanto, isto são obras concretas. Isto não é um sonho. Os planos anteriores que vários Ministérios da Justiça traçaram até hoje para a área da Justiça, muitas vezes ficaram no plano dos sonhos. Aqui tratou-se de pôr as mãos à obra e de ser realista. O que é que nós conseguimos fazer? E então, encerrar o estabelecimento prisional de Lisboa, sim, o governo anterior fez obras suficientes para que até 2026 estão já em procedimento as duas últimas, Tires e Caxias, para cumprir aquilo que há várias décadas está a ser aguardado. Encerrar o estabelecimento prisional de Lisboa. Volto a repetir, Linhó tem obra, Sintra tem obra, Alcoente tem obra, Tires está seguramente acabado. Tem de estar, porque era suposto estar em junho. Portanto, tem de estar. Com camas feitas inclusivamente com trabalho prisional em Coimbra. Isto é uma coisa que está a ser esperada há décadas. E sim, foi o governo anterior que pôs em movimento. Como, com esta resolução do Conselho de Ministros, 24 milhões de euros para este fim. O dinheiro existe e a obra existe, senhores deputados. Depois, além disso, era preciso continuar a ser realista, porque a Justiça precisa de encontrar verbas e, portanto, o próximo Orçamento de Estado tem de ter isso também em atenção. O que é que foi feito? Fez-se um plano plurianual dos investimentos da Justiça. Este plano plurianual dos investimentos da Justiça contempla 77 milhões de euros para a área da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. 37 são, no fundo, deste plano, 24 milhões do EPL, 10 milhões para os concursos para as viaturas e 5 milhões para os variados equipamentos, inclusive em questões de segurança. Portanto, à pergunta, houve preocupação com questões de segurança? Sim. 5 milhões deste plano estão previstos também para esses equipamentos. 5 milhões para equipamentos, 10 milhões para viaturas, 24 para o encerramento do EPL, do Estabelecimento Prisional de Lisboa, que existe, é só irem lá ver, e 37 milhões que estão previstos neste plano plurianual. Como é que vamos encontrar o dinheiro para isto? Não é? Como é que vamos encontrar o dinheiro para isto? Para além das verbas do Orçamento de Estado, existe uma coisa que se chama Fundo de Modernização para a Justiça. Este Fundo de Modernização para a Justiça tem sido, ao longo do tempo, canalizado para a área da modernização informática. Ora, como o PRR, e isso foi uma situação que eu já encontrei, Sr. Deputado, como o PRR, efetivamente, não contemplou na Justiça verbas para construção, tem de ser com o Orçamento de Estado, tem de ser com o Fundo de Modernização da Justiça, que deixa de ser alocado à área da digitalização, porque essa passou a ter PRR, e, portanto, há aqui, no fundo, uma transferência. As verbas do PRR passam a ser alocadas à digitalização, que foi isso, eu já não pude fazer essa opção, foi o que encontrei. Mas encontrei a solução, porque governar é encontrar soluções para situações e fazer escolhas que às vezes são muito difíceis, em circunstâncias muito difíceis. E, portanto, encerrar o estabelecimento prisional de Lisboa foi uma escolha minha, pessoal, deste governo, de devolvermos o estabelecimento prisional de Lisboa à cidade, o sítio onde está. Porque é uma coisa com 140 anos. Devolvê-lo para quê? Inclusivamente para podermos fazer nesses seus terrenos completar o Palácio da Justiça, por um lado, e depois devolver à cidade. Se me perguntar, Sr. Deputado, eu gostava que alguns dos espaços pudessem ser aproveitados, por exemplo, para residências estudantis, mas isso aí já está fora das minhas mãos. Portanto, o ponto é devolver à cidade de Lisboa um equipamento que está obsoleto, transferindo
as pessoas com soluções concretas. Tires, Linhó, Caxias, que existem já, um novo, e estão em procedimento, como eu disse, as outras duas situações. Bom, 77 milhões de euros deste plano, com fontes do Orçamento do Estado, com fontes do Fundo de Modernização da Justiça, que dá mais ou menos 5 milhões de euros todos os anos, e que estão neste momento acumuladas para serem utilizadas exatamente neste plano, nestas obras. Portanto, o dinheiro existe. Verbas do Orçamento de Estado, verbas do Fundo de Modernização da Justiça, que dá cerca de 5 milhões de euros por ano e que tem lá verbas acumuladas, e fundos europeus. Quando eu cheguei à Justiça, a maior parte dos organismos, estou a falar dos organismos, incluindo a Direção-Geral, não sabia fazer uso dos fundos europeus. Nunca tinha concorrido a verbas europeias. A única exceção, ou a principal exceção mais honrosa, era a Polícia Judiciária. Bom, e eu aquilo que fiz foi, tomei a iniciativa de reunir os dirigentes e dizer assim: a Polícia Judiciária sabe utilizar as verbas europeias para, por exemplo, climatização, por exemplo, janelas, por exemplo, coberturas. A Polícia Judiciária sabe concorrer a esses fundos europeus e, portanto, ensina aos outros organismos. Isto foi feito. Eu chamei os dirigentes e disse: vamos fazer isto, vamos aprender com quem sabe. E, portanto, sucessivamente fomos obtendo verbas para isto. Portanto, todos os concursos a que nos candidatámos, nós, organismos, todos os concursos a que nos candidatámos foram bem-sucedidos para que pudéssemos ter também estes fundos europeus. Depois fizeram-me uma pergunta interessante, que é a questão das verbas ficarem por utilizar. Este plano plurianual que o Governo aprovou é importantíssimo por isso. Eu não sei quais dos senhores deputados aqui percebem minimamente dessas questões financeiras e orçamentais. Mas um problema real que há de execução é que muitas vezes as verbas não conseguem ser passadas de um ano para o outro. Bom, e para evitar isso, o plano plurianual inclui já, na resolução do Conselho de Ministros, a autorização para que pudesse ser, no fundo, transposto para o ano seguinte, aquela verba que eventualmente fica por utilizar. Porque o que acontecia era que um atraso no concurso, uma impugnação, a verba era atribuída apenas àquele ano e ficava sem poder ser utilizada. Também mudei isto, senhores deputados. Portanto, com este plano plurianual de investimentos da Justiça, que é um plano mais alargado de 200 milhões de euros e que tem, como disse, alocados aqui a esta área da Direção-Geral, juntamente com a resolução do Conselho de Ministros do EPL, 77 milhões de euros, tem esta prerrogativa, isto é, tem a possibilidade de qualquer vicissitude que possa haver, que podia determinar que o dinheiro ficasse por utilizar, essa autorização passa para o ano seguinte, o que significa que essas verbas transitam, mantêm-se no orçamento do Ministério da Justiça. E, portanto, isto foi uma medida real, concreta, que permitiu atalhar alguns destes problemas. Portanto, fontes, o Orçamento de Estado, é aqui que os senhores deputados entram. É garantir que o Orçamento da Justiça vai melhorar. É aqui que entram, porque de facto é verdade que eu consegui no último Orçamento de Estado que a Justiça tivesse aqui uma grande progressão, mas não é suficiente, também respondendo a muitas das perguntas que aqui me foram feitas. Não é suficiente, claro que não é suficiente, é preciso continuar esta onda de investimento, e é um investimento que tem de ser feito em várias áreas, mas desde logo nesta área em concreto. Esta área dos prisionais eu tive a ocasião de ter feito concurso para ter entregue viaturas no resultado de um concurso, mas é preciso mais, e daí os 10 milhões de euros que aqui estão, quer para especificamente os guardas prisionais, quer para a área, no fundo, de reinserção, e já falámos também dos 5 milhões previstos para os equipamentos básicos de segurança. Isto foram reformas absolutamente estruturais. Há pouco o senhor deputado falava do IRN. A primeira medida que eu tomei, quando olhei para o primeiro orçamento, não foi este, foi no outro, foi redistribuir as verbas dentro da minha própria casa. Ou seja, agarrar nas verbas e ver onde é que eu vou poder reforçar. E reforcei, mesmo internamente, reforcei os serviços prisionais.
Fui eu tive a coragem de dizer, não, nós vamos reforçar as verbas dos serviços prisionais. E já agora, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, esses concursos que falava, que estavam há 25 e há 23 anos por abrir, fui eu que os abri, Sr. Deputado. Hoje os registros de notariado têm mais funcionários porque esta ministra abriu, mas esta ministra abriu os concursos. Esta ministra abriu os concursos. Esta ministra abriu os concursos. Desculpe, mas não há aqui, isto não é ao plenário. Estamos numa audição, agradeço moderação, está bem? Perguntavam-me também, portanto já respondi à questão do PRR, perguntavam-me também relativamente ao procedimento neste caso concreto. Sr. Deputado, a única coisa que lhe posso dizer é que, sim, falei várias vezes com o Sr. Diretor-Geral e que tem naturalmente o meu número de telefone, aliás, quer para me telefonar, quer também para eu poder telefonar ao Sr. Diretor-Geral, coisa que fiz. Estou a recordar-me, por exemplo, de uma situação, a propósito da necessidade de encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa, de uma situação que houve em termos, enfim, de uma obra urgente que era preciso fazer, e eu, preocupada, agarrei no telefone e perguntei ao Sr. Diretor-Geral o que é que tinha sido feito para solucionar essa questão, e mais reforçou a vontade que tinha de determinar o encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa, que vai acontecer até 2026, de acordo com o plano e com as verbas que existem. Estão alocados 24 milhões de euros para este encerramento e as obras existem, senhores deputados. Em Tires há um pavilhão que está, neste momento, a poder ser utilizado. Estão obras nos outros pavilhões que eu referi, de Sintra, de Linhó e de Alcoentre, e estão em procedimento um novo edifício para Tires e em fase de arquitetura já o projeto também de Caxias. Portanto, isto são coisas muito reais, muito concretas, que existem e que foram feitas. Deixem-me já agora dizer, porque me pediram coisas reais e concretas que foram feitas, deixem-me já agora dizer. Estabelecimento de São João do Campo em Viseu, caixilharias, reabilitação dos edifícios de serviços clínicos, já está pronto. Detecção de incêndios e serviços administrativos. Quando me perguntam o melhor e o pior, o melhor, eu diria, hoje estão com boas condições por causa destas obras. Viseu, São João do Bispo, Santa Cruz do Bispo, lá em cima do Porto, também tem, para as mulheres, também tem condições, apesar de tudo, bastante mais razoáveis. O EPL, o Estabelecimento Prisional de Lisboa, é de facto uma situação intolerável, e o Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, sem dúvida. Évora teve obra na portaria, Guimarães, na cobertura, Carregueira, soluções de eficiência energética, os tais projetos que aprenderam a fazer. Viana do Castelo, janelas das aulas prisionais e pavilhão para e do pavilhão... Sra. Ministra, eu peço desculpa, penso que essas questões não lhe foram levantadas e as questões da segurança foram sim levantadas. Foram perguntadas questões concretas. Não, de obra não, peço desculpa, mas o que eu tenha percebido de algum seu deputado aqui, ninguém perguntou o estado do edificado em termos de obras. Perguntaram em termos de segurança. Portanto, peço desculpa de interromper, mas como a audição tem um tema e o tema está a ser desviado, agradecia-se, se não pretende responder, não responde, não é obrigado a responder. Mas tem que se dar... De qualquer forma, isto está disponível, de qualquer forma o documento está disponível e existem as obras concluídas e as obras que estão em curso, as obras em procedimento, as obras nos centros educativos. Faltou dizer que eu visitei todos os centros educativos. Sim, foram várias as obras concluídas e as que estão em procedimento neste momento na área da justiça e, portanto, o elenco existe, está aqui e, como já foi dito, e respondi a essa questão, existem no plano plurianual, e plurianual é importante, plano plurianual da Justiça, que foi aprovado por resolução do Conselho de Ministros, uma verba específica prevista precisamente para o reforço das medidas de segurança. Medidas de segurança essas que foram efetivamente reforçadas através da videovigilância. Perguntou-se há pouco relativamente à sobrelotação. Sim, uma das medidas que é preciso adotar é de facto
facto, o reforço, e nós deixámos pronto o concurso público de 24,3 milhões de euros, salvo erro, para o reforço da videovigilância, mas videovigilância das pessoas que estão em casa e também das vítimas de violência doméstica, portanto, ficou tudo pronto para esse concurso. Isso significa, de facto, a possibilidade de podermos fazer com que algumas destas penas possam ser cumpridas em casa. Uma das medidas que também foi adotada foi a de fazer com que o Centro de Estudos Judiciários pudesse reforçar a formação dos magistrados, peço desculpa, reforçar a formação dos magistrados terá que terminar, que o tempo está em matéria de execução de penas alternativas de prisão. Relativamente aos guardas, já agora, senhora Presidente, eu vi que houve uma grande tolerância relativamente a outras situações e, portanto, eu, enfim, aproveito, já que estou efetivamente no fundo, a dizer algumas das várias medidas que nós adotamos nesta parte, agradecia-lhe, de facto, não houve tolerâncias superiores a 2 minutos. E, portanto, aquilo que eu gostava também aqui de dizer era, em termos de ressocialização, as medidas em termos de saúde. Fizemos um protocolo com o Ministério da Saúde e criámos também os 52 balcões do Ministério da Saúde. Relativamente às torres, perguntava-me, por fim, há aqui de facto uma diferença de paradigma. Aquilo que o Ministério ao longo deste tempo fez foi também reforçar a videovigilância. Aliás, isso foi já aqui relatado, a videovigilância foi de facto reforçada e é o próprio sistema de videovigilância das câmaras que tem detectores, sensores. Portanto, é preciso que compreendamos que hoje os sistemas modernos de videovigilância, Sr. Deputado, tente lá compreender, o próprio sistema tem com as câmaras sensores, não são sensores físicos, não são, Sr. Deputado, são os sensores hoje, os sistemas modernos de videovigilância têm sensores que focam na área específica e que depois é escolhida. Portanto, hoje, esses são os modernos sensores. À pergunta da fusão, eu imagino que tenham convidado também a Sra. Ministra Paula Teixeira da Cruz, que foi quem fez esta fusão. Eu acho que, de facto, não foi a melhor solução não foi a melhor solução de facto de gestão. Acho que deve ser revertido. E, portanto, quanto às torres, não tenho, enfim, as torres já não existiam há muitos anos quando eu exerci funções e não tenho notícia por parte da Direção-Geral de que essas torres fizessem falta e, portanto, desconheço o motivo que levou à sua demolição, já não existiam e nunca me foi solicitado que se construíssem novas torres neste Terá mesmo estabelecimento terminaste, prisional. professora, desculpe. E, portanto, enfim, peço... É pena, senhora Presidente, porque muito mais haveria, de facto, Sim, mas... a dizer, mas às vezes, enfim... Pois, Sr. Ministro, já vai em 20 minutos, já dá uma tolerância de 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou só agradecer ter aceito o convite e a disponibilidade em estar aqui e agradecer as respostas que nos deu e que contribuíram com certeza para que todos ficássemos mais esclarecidos. Muito obrigada.